Soldados da Luz, Guardiões das Virtudes. Hoje é o dia 23 de agosto de 2023, uma quarta-feira. Nós estamos no nono ritual de agosto, no ritual 65 de 2023, no ritual 215 do Instituto das Virtudes, da Ayahuasca e do Sol. Hoje eu vou falar do tema o perdão. O perdão, ele é uma das 7 virtudes. Então nós temos a castidade, o jejum, a caridade, o trabalho, o perdão, a esperança e a humildade. Então o perdão é a quinta virtude, que é o que contrapõe a ira, a raiva, o rancor, o ódio, a vingança. Então o perdão é uma das virtudes que está relacionada com a caridade, com o amor ao próximo. Tem algumas virtudes que estão essencialmente ligadas a nós mesmos, né? Como o jejum. O jejum é uma virtude sua, pessoal, né? Individual. Já a caridade e o perdão está relacionado com o outro. Não, não tem como, né, você entrar dentro de um processo de caridade sozinho, individual. E o perdão é a mesma coisa. Por quê? Porque é uma virtude de mão dupla. Então, ao mesmo tempo que você perdoa, você pede perdão. Então, você pede perdão e perdoa. Até dentro do ritual é assim, né? Quando você fala o nome da pessoa e fala primeiro, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E depois no segundo momento, né? Quando você fala te perdoo, te perdoo, te perdoo. Então você pede perdão e perdoa a outra pessoa. Então não existe dentro da lei do perdão uma só mão, né? Só você perdoar e não pedir perdão. Então a virtude ela fica manca de uma perna, né? Ela fica incompleta. Então nós temos que entender como que funciona essa lei. Então o ideal é você pedir perdão primeiro, né? E aí na sequência você perdoa a pessoa. Assim disse o Mestre Jesus em dos seus ensinamentos. Se você está no templo e pede para a pessoa, né? Não, se você está ali no templo e para fazer a sua oferenda a Deus, né? Para fazer a sua adoração e lembra que está em discórdia com alguém, você sai dali e vai lá, reconcilia primeiro com a pessoa e depois volta para fazer a sua oferenda e a sua oferta a Deus. Para que aquela oferta, aquela oferenda não se torne um objeto de condenação. Tamanha é a importância da reconciliação. Então o Mestre Jesus ensina, né? Todos os seus ensinamentos são de forma muito revolucionária. Então eu perambulando pelas igrejas, participando de várias igrejas, o que eu mais vi dentro dessas igrejas é discórdia, pessoa de mal com a outra, não querendo participar das mesmas atividades, estar no mesmo espaço, porque dá brigado com a outra. Veja bem. Então qual é o sentido da pessoa estar, né, participando de uma instituição religiosa ou filosófica e não entender esse princípio da reconciliação? Tamanha é a importância. Então, Jesus Cristo fala do início ao fim do Evangelho da virtude do perdão. Se nós formos pegar outros livros sagrados, também vai falar de forma muito incisiva do perdão. E qual é o porquê da reconciliação? O porquê? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo. Então, nas minhas experiências, através da viagem astral, da meditação e da ayahuasca, eu vi
e sentir fazendo parte de um corpo único. Então tudo é uma coisa só, né? As pessoas, os seres humanos, é tudo uma coisa só, junta com o reino mineral, com o reino vegetal e com o reino animal, né? No mundo espiritual, quando você vai lá na profundidade, você vê que tudo é uma coisa só. O que que divide pessoas, divide animais, divide vegetais é a nossa mente tridimensional. Mas a nível espiritual, todos nós somos uma coisa só. E como que nós vamos ficar em discórdia com uma parte nossa? Então a outra pessoa é uma parte nossa. Você, eu, todos nós somos um só. Os vegetais, os animais também fazem parte dessa unidade. É difícil explicar assim mentalmente, com a mente tridimensional, né? Então por isso que é importante o acesso para poder experimentar tudo isso. E o perdão. No Evangelho, tá aqui, ó, na Bíblia, né? Aqui, se você pega os Evangelhos de Jesus Cristo, do início ao fim fala de perdão. Fala de perdão. Então, nós podemos até falar, chamar o Evangelho, não como sempre foi dito o Evangelho do amor, mas sim o Evangelho do perdão. Do amor também, logicamente que o amor está ligado, né, com essa virtude, né? Mas podemos chamar também do Evangelho do perdão. E começa lá no início, quando José fica sabendo que a sua noiva está grávida e que a gravidez não é sua. Ele não tinha participação na gravidez. Então ali, sabendo disso, né, desse evento, ele teve que trabalhar dentro de si o perdão, perdoar Maria, porque ela estava grávida, né, de um filho que não era seu. Então ali tem todo um processo, né, que ele teve que passar até perdoar ela e continuar aceitando ela como a sua noiva. Esse foi o primeiro evento relacionado ao perdão lá no comecinho do Evangelho. Se nós continuarmos analisando, nós vamos ter várias passagens, até no Pai Nosso, né? Onde o Mestre dos Mestres fala, na oração do Pai Nosso, que nós, para sermos perdoados, temos que perdoar, né? E, e assim vai. Até chegar no final, no último momento ali, né, da sua vida física, né, que ele estava ali para dar o último suspiro da, do final da sua vida física, ele fala, né, para fechar: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Então, nós percebemos o seguinte: o Evangelho de Jesus Cristo, ele começa, né, com o perdão de José e termina ali com o perdão de Jesus, perdoando os seus algozes. Então, se ele perdoou por toda a situação que ele passou, por que que nós não vamos perdoar, né? Por situações que tenham acontecido conosco, por alguma situação de que alguma coisa que a pessoa falou, ou algum gesto, né? Ou alguma palavra, ou pensamento, sentimento. Então, pessoal, então nesse dia eu quero falar, né, dessa virtude. Tamanha é a importância para podermos acessar o mundo espiritual. Eu conto, né, no vídeo lá no YouTube, para quem não tem acesso ainda ao YouTube do Instituto das Virtudes, então eu peço que acesse o YouTube. E lá você primeiro assista os vídeos. Eu coloco assim que você pode fazer uma caridade espiritual acompanhando o YouTube, né, do Instituto das Virtudes, e você pode nos ajudar de 5 formas. Primeiro, assistir o vídeo. Segundo, curtir, né, dar um joinha. Terceiro, você pode se inscrever, né, no canal, quem não se inscreveu ainda. Quarto, você pode comentar, fazer um comentário lá, né, sobre o tema do vídeo. E quinto, compartilhar. Compartilhar com quem? Com seus amigos, com seus grupos. Compartilhar aquele vídeo.
tá? Então, 5 formas que pode ajudar. Então, acessando lá, você vai ver que tem um que fala do perdão. E nesse vídeo eu falo, né, das minhas experiências com o perdão. Uma delas, uma vez eu estava em discórdia lá com um professor por um evento que aconteceu e ele se sentiu ofendido pelo as minhas atitudes. E eu tive a primeira oportunidade de pedir perdão para ele, ele não aceitou, né? Saiu andando assim, né? Ainda me xingando. E aí eu fui no mundo espiritual para ver, porque antes eu já tinha ido e tinha visto que tinha uma barreira, assim, um muro intransponível, que eu não conseguia passar por aquele muro, nem por cima, nem na lateral aqui, nem na outra lateral. E aí depois desse pedido que eu fiz para ele, voltei lá para ver, o muro estava lá do mesmo jeito, não tinha alterado em nada. E aí me veio a reflexão, mas se eu pedir perdão para aquela pessoa, eu não estou justificado, mas não, o muro continuava lá. Aí aconteceu uma segunda oportunidade que eu tive de pedir perdão. Dessa vez ele não me xingou, não me maltratou, né, igual a primeira vez, mas ficou indiferente, não me perdoou. Aí eu falei, nossa, agora então eu estou justificado, né? Agora tá tudo bem. E aí vou lá no mundo espiritual, através da viagem astral, o muro tá lá. Falei, meu Deus do céu, esse muro vai ficar aí até quando? E aí passou um tempo e esse professor ele precisou da minha ajuda. E ele naturalmente achou que eu ia negar ajuda, mas não. Eu fiz da melhor forma que eu podia fazer para ajudá-lo e colocando todo o meu amor naquele ato. E aí ele sensibilizou. Aí falou para uma amiga nossa em comum que estava me perdoando, que queria me encontrar para dar um abraço. Naquele mesmo dia eu fui até o mundo espiritual. Chegando lá, cadê o muro? Estou procurando o muro aqui, procurando ali. O muro sumiu. E aí eu tive livre acesso para voar, né? Como sempre voei no mundo espiritual, para ir a cada lugar lá, né? Então veja bem, eu estou contando essa historinha que tem lá no YouTube para poder entender tamanha é a importância do perdão, da reconciliação. E junto com o perdão está a humildade, a virtude da humildade. Porque se nós não tiver dentro de nós a virtude da humildade, jamais você vai conseguir chegar até as pessoas que você está em discórdia e pedir perdão. Então, por isso que eu sempre digo que as 7 virtudes elas estão interligadas. Então, o orgulho, eu não vou perdoar, eu não vou procurar a pessoa, eu não vou. Isso aí tudo faz parte do orgulho, do demônio do orgulho que está dentro de nós. Então, se você precisa e não tem essa coragem, então primeiro trabalha com esse defeito, né, do orgulho e naturalmente dá uma priorizada, né, em praticar a virtude da humildade. Então, o perdão, ele vai justamente no sentido de você corrigir, né, uma ação, né, porque nós não somos perfeitos, ninguém de nós é perfeito. Se fosse perfeito, não teria nascido aqui no planeta Terra, no mundo de 3 dimensões. Então nós estamos aqui justamente para corrigir nossas falhas pessoais, né, em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Então, se cometemos erros, delitos, então nada melhor do que corrigir, né? Então, essa é o objetivo do perdão, corrigir aquela falha, né, que trouxe discórdia e ofendeu as pessoas. Então, se entender, se tudo esse processo aqui hoje, né, que eu estou falando, se levou as pessoas que estão ouvindo aqui, né, no Instituto das Virtudes, e as pessoas que vão ouvir, né, através do Instagram ou através dos grupos, né, do WhatsApp, se pegou a mensagem e vai levar para a prática, já valeu todo esse esforço e todo esse trabalho que nós tivemos aqui hoje, né? Porque o que importa de fato é a prática, né? Do que adianta ficar sabendo de todo esse conhecimento
e não levar para o campo né, da prática, né? Então seria isso. Gratidão pela oportunidade. Força e luz. Força e luz. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Viva Cristo. Viva Cristo.